Aqui, pessoal, como é que tá aqui a cozinha. Nessa situação mudando geral aqui, vou mostrando a vocês. Ó, as condições que tá aqui o armário. A situação que tá essa mesa aqui também. Vou dar uma geral por aqui, vou mostrando a vocês tudo que eu for fazendo aqui. Ó. É nossa, né, meninas, luta diária. Aqui só vou dar uma forradinha na cama, vou limpar aqui o chão, né, não tá muito sujo. Vou mostrando tudo a vocês que eu for fazendo aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, organizar a cozinha e os quartos. Espero que vocês gostem. Quem caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta, compartilha e vamos comigo para o vídeo de hoje. Pronto, já limpei aqui, ó, organizei tudo, ó, não tava muito sujo, como eu mostrei a vocês, ó, mas tá tudo limpinho, organizadinho, ó, tudo nos seus lugares aqui, ó, guarda-roupa limpinho, tudo limpinho, organizado por aqui, tudo nos conforme.
Pronto, já limpei aqui como vocês viram, ó. Caminha forradinha, tudo limpinho, tudo nos seus lugares, tudo limpinho, organizado. Ó, cama toda forradinha. Ó, meninas, essa é a visão do quarto agora, né? Tudo limpinho e arrumado. Ó, tudo cheirosinho, organizado.
Pronto, já limpei aqui a cozinha toda como vocês viram. Ó, tudo limpinho, tudo organizadinho, tudo nos seus lugares aqui. Vocês viram as condições que tá aqui essa cozinha, tá desse jeito agora, tudo limpinho, tudo cheirosinho, esse prato aqui escorrendo. Depois eu só faço guardar, mas tá tudo limpinho e organizado, né? Botei um pouquinho de arroz ali no fogo, né, meninas? Por isso que o fogo tá aceso, mas tá tudo limpinho e organizado por aqui. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Até a próxima, se Jesus quiser. Tchau, tchau. Fique cada um de vocês com Deus. Até o próximo vídeo.